Ok, eu quero perguntar para você, qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Você está esperando, com expectativa no seu coração, alguma promessa que o Senhor te fez? Põe então a mão no seu coração, feche os seus olhos. Que hoje a gente vai falar sobre sonhos. Começa a apresentar para Deus quais são os seus sonhos. Começa a apresentar para o Senhor quais são as promessas que o Senhor está guardando. Santo Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor que seja o centro neste lugar, nessa noite. Pai, que o Senhor conduza a palavra, que seja o Senhor falando a cada coração. Deus, o Senhor conhece os seus filhos que estão aqui. O Senhor conhece aqueles que estão cansados, aqueles que precisam de um renovo. Oh, Pai, o Senhor conhece aqueles que já estão quase desistindo de seus sonhos. Pai, que nessa noite o Senhor possa incendiar os corações, que o Senhor possa restaurar a fé em cada coração. Pai, que nós possamos sentir o Teu Espírito Santo à vontade nesse lugar. Conduza, Pai, o culto dessa noite e que nós possamos receber na Sua palavra a força, o sustento, o renovo que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Diego, pode colocar para a gente o PowerPoint? Ou vai ser o Dani? Vai ser o Dani, né? Enquanto eles colocam, abre comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Eu perguntei qual é o seu sonho. E hoje o tema da nossa mensagem é sobre limitadores de sonho. O que será que está limitando o seu sonho, a sua promessa? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes da gente ler o texto, pode passar. Isso, passa aí para a gente. Segundo o PowerPoint. Foi? Tá difícil? Isso. Não é propaganda, tá, gente? É porque foi a única foto que eu achei. Coloquei no Google e foi essa que eu achei. Só que eu não estou fazendo divulgação de nada, tá? Você tem alguém que te inspira? Quando a gente fala de sonho, geralmente a gente pensa em pessoas que já viveram grandes sonhos, não é? E essas pessoas se tornam o quê? Inspiração para a gente. Você tem alguém que te inspira? Eu tenho um monte de gente. Para cada situação tem uma pessoa que me inspira. E isso é importante, porque o que essas pessoas viveram se torna um testemunho de fé para a nossa vida, né? Nos motiva a prosseguir. Então, eu peguei a foto dessa pessoa, porque essa pastora me inspira em vários momentos. Eu não sei quantos conhecem, quantos já ouviram. Essa é a pastora Tânia Tereza. Quem conhece? Não, tá. Eu vou falar só um pouquinho, tá? A história de vida dela é bem complicada. Ela é daquelas que teve uma infância completamente difícil. Muito pobre, vivendo no meio de muita prostituição, a ponto de seu pai levar mulheres para dentro de sua casa, mesmo com toda a família. Ela cresceu assim, entre outras coisas. E quando ela fez 13 anos, para se vingar de seu pai, ela decidiu que ia se prostituir também. Uma infância destruída. Depois você pode escutar o testemunho dela no YouTube, que aí ela conta com detalhes. Mas, enfim, decidiu, queria seguir essa vida. Só que com o primeiro rapaz que ela tentou se envolver,
esse rapaz era crente. E aí o que esse rapaz fez? Falou de Jesus para ela. E ela teve a oportunidade de começar a mudar de vida. Então, ela entregou a vida para Jesus. Depois, esse rapaz se tornou no marido dela. Que lindo, né? E incentivou que ela voltasse a estudar, porque até então ela não estudava mais. E aí ela começa a contar quantas coisas Deus fez acontecer na vida dela. Uma vida improvável. Casou, depois voltou a estudar. Aí, enquanto ela estudava, ela começou a ter filhos, acho que teve 3 ou 4, mas não desistiu de estudar. Aí fez um concurso para o Banco do Brasil, passou, começou a trabalhar no banco, foi fazer faculdade e depois passou no concurso para juíza. E hoje ela é juíza aposentada. Olha o que Deus faz. Que Deus é esse? Que pega o improvável e leva a vida para o pico. Né, gente? Isso é chegar no pico com o Senhor. Mas são pessoas que nos inspiram. Inspiram a quê? A continuar perseverando no caminho do Senhor. Porque com o Senhor, a nossa história é transformada. Os nossos sonhos, os mais improváveis, são conquistados. Amém? Vamos lá, então. Pastora Tânia Tereza. Depois você coloca no YouTube, que tem várias mensagens dela. Hoje, ela tem esse programa que se chama Silk, e ela trabalha com cura e libertação. Uma bênção, viu? Gênesis 37. Quem achou? Vamos ficar em pé, então? Miriam, pega um copinho de água, por favor. Gênesis 37, nós vamos ouvir a história de um sonhador. Um personagem bíblico que é conhecido como sonhador. Talvez você já tenha ouvido falar muito dele. Mas como a palavra do Senhor se renova, eu tenho certeza que hoje virá como renovo sobre o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre José. Obrigada. Gênesis capítulo 37. A partir do versículo 5, nós vamos ler só até o 11. Certa vez, José teve um sonho. E quando contou a seus irmãos, eles passaram a quê? Odiá-lo ainda mais. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que esperar em silêncio, né? Cuidado com quem você conta os seus sonhos. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Podem sentar. José teve um sonho que na verdade era o quê? Uma promessa do Senhor ao seu coração. Só que foi um sonho, e muitas vezes é o que acontece conosco também,
que não se realizou de forma imediata. Um sonho se realiza de forma imediata? Você sonha e acontece? Dificilmente. Pode até ser que de alguém aconteça assim. Mas geralmente até você viver o sonho é um processo, né? E foi assim com José. Quando José teve esse sonho, e quem conhece a história, sabe o que foi que aconteceu? Ele só tinha 17 anos. E quando ele vai viver essa promessa, ele já está com 30. Olha quanto tempo se passou. Às vezes você desiste de um sonho por achar que está custando a acontecer. Às vezes você se abate, você se cansa, você se desanima, acha até que não vai acontecer mais. Pelo tempo em que você já está sonhando e não viu nada acontecer. Mas olha quanto tempo esse jovem precisou esperar com perseverança no Senhor, até ver o seu sonho realizado. Mas hoje a gente vai falar sobre limitadores de sonho. O que vem nesse processo de espera para tentar limitar o seu sonho, impedir você de viver o seu sonho. E a primeira coisa, o primeiro limitador que nós vamos ver que José precisou resistir, foi o quê? Oposição. E essa oposição veio de quem? Para quem não conhece a história, já entendeu um pouco a partir do texto que a gente leu, que os seus irmãos já tinham ciúme de José, por achar que José era o preferido de seu pai. Aí, com todo esse sonho que José contou, eles ficaram com mais raiva, com mais ciúme, e se opuseram contra o sonho de José. Aí eles armam uma cilada para José, batem em José, lança José no poço. Não foi isso que aconteceu? E como se não bastassem, ainda vendem o irmão como escravo para o Egito. Oposição forte, né? Que começou dentro da própria casa. A primeira coisa que você vai precisar vencer enquanto você espera o seu sonho são as oposições. Você vai ver pessoas se levantando contra os seus sonhos, se levantando contra você. Pessoas que vão ter ciúmes porque acham que o seu sonho é muito bom. Pessoas que vão ter inveja de você. Pessoas que vão vir para simplesmente tirar o seu foco do seu sonho. Porque aí você começa a se distrair com coisas que essas pessoas falam, com as acusações dessas pessoas, com as atitudes dessas pessoas, e você se esquece do seu sonho. Você precisa resistir. Eu não sei se você já passou alguma oposição, algo que pessoas disseram, e isso te desanimou. Você precisa vencer. Quais as vozes que você está ouvindo? Nós precisamos ouvir somente a voz de Deus. Porque a voz de Deus é mansa e suave. A voz de Deus traz certeza daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Em Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.
Que vozes você está ouvindo? Quem está se levantando contra você, a ponto de impedir você de caminhar? Quais são as oposições? Esse é o primeiro nível que precisamos romper. Eu conheço um rapaz que é muito amigo da família do meu marido, lá de São Bernardo. Um homem de oração, muito temente a Deus, que montou uma empresa de contabilidade junto com a sua esposa. E quando foi no ano passado, o seu irmão estava passando por muita dificuldade. Morava no interior de Minas, não sei qual a cidade. Então ele pegou o seu irmão, levou para São Paulo e falou assim: cuida da minha empresa. E estava tentando levantar o irmão que estava passando por uma crise bem séria financeira. E aí o tempo foi passando, e com o passar do tempo, ele descobriu que o seu irmão, sem que ele soubesse, havia montado uma empresa parecida com a dele e ainda havia roubado os clientes dele, o próprio irmão. Difícil, né? Mas ele não desistiu do sonho. E ele está lá, perdoou o irmão, está reerguendo a empresa e Deus o tem honrado. Mas o que nós precisamos aprender na oposição, que o nosso desafio não é passar por cima da oposição, mas é passar pela oposição, sem guardar rancor no coração. Esse é o desafio. Porque se for só para passar, a gente vai passando e deixa para lá quem ficou para trás. É fácil, né? Mas com Deus não é assim. Com Deus nós temos que vencer cada processo. E José precisou aprender isso. Nós não podemos caminhar achando que vamos chegar à promessa que Deus tem para a nossa vida, carregando rancor no nosso coração. Então, queridos, a oposição vai se levantar, mas junto com a oposição você vai aprender a perdoar. Porque nós precisamos lembrar que se você está subindo, e se você colocar pedras na sua bagagem, o que vai acontecer? Vai ser difícil, né? Vai ser difícil você subir carregando uma bagagem pesada. Mas se a sua bagagem não tem pedras, a corrida fica leve. E é esse o desafio que o Senhor tem para as nossas vidas. Para você conquistar um sonho, você vai precisar perdoar aqueles que vão se colocando como opositores no seu caminho. Aqueles que tramam contra você. Aqueles que falam de você. Você precisa aprender a perdoar. Em Gênesis 37, do 19 ao 23, nós vamos ver tudo o que os irmãos de José fizeram com ele. Mas em Gênesis 45, abre com a gente, em Gênesis 45, do 4 ao 7, nós vamos ver qual foi a visão que José teve dessa oposição. Gênesis 45, a partir do versículo 4. Diz assim: agora não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha a visão que José teve diante da oposição. A oposição vai chegar. Vão ter sempre vozes falando para você, você não vai conseguir. Nossa, isso não é para você. Desiste disso, para que você vai entrar nisso? Mas você precisa vê-los como instrumentos que Deus vai usar para cumprir o que Ele tem para a sua vida. Porque primeiro, Ele trabalha com as nossas emoções. Primeiro, Ele quer te dar estrutura antes de você viver o seu sonho. Eu conheço uma pastora que um dia ouviu assim, ela tem só um filho. Ela é pastora de uma igreja muito grande, ao lado de seu marido. E eles têm um único filho. E esse único filho se desviou. E ela ouviu alguém dizer, não precisa mais orar, você já ensinou o caminho para o seu filho. Você já fez a sua parte, agora é com ele. Agora é com ele. Mas não podemos desistir de sonhar. Não é verdade? Talvez você já escutou algumas pessoas falando assim, mas o seu marido não tem jeito. Entrega ele nas mãos de Deus e vai. Mas você não pode desistir do seu sonho. Você precisa continuar intercedendo. Você precisa continuar clamando com todo o seu coração, até ver a promessa cumprida. Ora a palavra todos os dias. Declarem suas orações, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é para lembrar Deus, mas é para fortalecer a sua fé. Lá em 2 Coríntios 7, 14, diz que se o povo de Deus orar, clamar e buscar com todo o coração, Ele ouvirá do céu. Então você não pode desistir, você não pode ouvir vozes que vêm para limitar o seu sonho, para impedir que a sua promessa chegue. Continue orando. Continue intercedendo, continue na retaguarda pela sua casa. E vá perdoando esses opositores na sua caminhada. O Senhor nos ensina a perdoar. Eu costumo dizer que quando a gente vai para a cruz, a gente se esvazia. Porque a gente não consegue perdoar sem antes se esvaziar. Porque somos tão cheios dos nossos achismos, não é verdade? Não, porque eu estou certa nisso. O fulano falou isso, também não quero mais conversa com ele. Então, primeiro a gente vai para a cruz e se esvazia. E na mesma cruz você sente da presença do Senhor. E é essa presença que vai ajudar você a perdoar. Eu tenho sofrido muitas oposições ao longo da minha vida. Mas eu digo que o Senhor já me ensinou, porque agora eu já nem sinto mais as oposições. Mas quando eu ainda sentia, eu aprendi uma coisa. Perdão é atitude, é decisão. A gente nunca vai sentir vontade de perdoar, porque somos protetores de nós mesmos. Não é assim?
A gente quase fala assim, coitadinho de mim, por que que o fulano fez isso comigo? Não é assim? Aí eu entendi que o perdão precisa ser atitude. E quando você entende que precisa cumprir a palavra para ter vida, que você precisa cumprir princípios para viver promessas, aí nada mais te impede de ter atitude. Você não está sozinho nisso. Deus está com você. Não carregue pedras. Esse foi o primeiro limitador do sonho de José. Uma forte oposição se levantou. Mas ele entendia que tudo aquilo era para o que estava por vir lá na frente. Um segundo opositor, limitador, o que é? Dá para ver? Esse é difícil, hein? No processo, você vai para o poço e vai para a prisão. Nossa, que palavra difícil de ouvir. Mas antes de você conquistar o seu sonho, você vai viver o que José viveu. Você vai passar por tempos de poço, por tempos de prisão. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 39. E nós vamos falar rapidamente sobre o que acontece nesse momento. Nós estamos falando de um jovem que tinha uma promessa e que primeiro precisou romper a oposição da sua própria família. Jogar ele no poço, depois vender ele como escravo para o Egito. E quando ele chegou no Egito, ele foi comprado por Potifar, uma pessoa de alto escalão no exército egípcio. E aí ele começou vivendo como escravo, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele e o fez próspero. E o que aconteceu? Potifar gostou tanto de José, ele via que José tinha algo diferente, e ao invés de deixar que José permanecesse como escravo, ele colocou José como chefe da sua casa, tipo um mordomo, cuidando de todas as coisas em sua casa. Olha que bênção. Mesmo nos dias difíceis, Deus estava com José. Foi como a gente cantou. Nunca nos deixa, não é? Só que não era a casa de Potifar que Deus tinha para José. José podia se contentar. Já estou aqui, estou bem. Agora já sou o chefe da casa. Ele podia se contentar. Só que o que Deus tinha para José era além da casa de Potifar. Aí já vem mais um vento na vida de José. Porque enquanto a gente espera, vem muito vento. Não vem muito vento? Parece que a árvore vai cair, não é? Tem um louvor muito antigo que dizia, vento sopra e me balança para lá e para cá. Quem conhece? Nossa, não, gente, não me deixa sozinha nisso. Mas tem hora que é muito vento. E quando José estava achando que a calmaria chegou em seu mar, mais um vento aparece. Potifar vai viajar e a sua esposa cria uma cilada para José. Tenta seduzir José, só que José era tão firme, tão fiel, que foge. Mas mesmo ele fugindo, ela agarra sua túnica e quando seu marido chega, ela diz assim, olha, o seu queridinho, mais ou menos isso, né?
Aquele que você gostava, que protegia tanto, tentou me agarrar. Lógico que Potifar acredita em sua esposa. E o que acontece com José? Quem conhece a história, vai preso. Já tinha passado pelo poço, já tinha virado escravo, e agora vai preso. Aí, é aquele tipo de crente que fala assim, mas tudo me acontece. Quanto mais eu oro, mais as coisas me acontecem. Só que a Bíblia não diz isso não. José não teve essa reação não. Talvez alguns de nós teríamos. Porque a Bíblia diz que ele era precioso. Que ele era temente ao Senhor. Que nada ele desagradava a Deus. De repente esse jovem pensa assim, mas Deus, eu sou tão fiel. Sou tão fiel, busco a tua face, vivo a tua palavra, mas olha quantas coisas estão acontecendo na minha vida. Primeiro eu apanho, depois eu vou para um poço, depois eu me torno escravo e agora eu estou na prisão. Será que a gente pensaria assim? Talvez sim. Talvez por menos que José passou, você já pense. Nossa, Deus, mudei de emprego de novo. O salário abaixou. Eu que sou dizimista fiel. Deus, por que esse vento está vindo sobre a minha casa? A minha família vai toda à igreja. José era fiel. E olha quantas coisas vieram acontecendo no caminho de José. Deus não te fez para o poço e prisão. Ele te fez para palácio. Essa era a promessa que ele tinha para José. Palácio em referência à grandiosidade do plano que ele tem para a sua vida. Mas até que você chegue no palácio, você vai precisar romper com esses limitadores. Deus sabe o que precisa tratar com você antes que o seu sonho chegue. Por isso nós vamos passando por esses processos. Ele é um pai zeloso. Ele sabe que se de repente um sonho chegar nas suas mãos, antes de você estar pronto para viver esse sonho, você vai estragar tudo. E ele é um pai zeloso. Um pai zeloso não é aquele que pega uma moto, dá para o seu filho menor de idade, que nunca dirigiu uma moto, e fala, divirta-se, filho. Não. O pai zeloso é aquele que cuida. É aquele que vai falando, espera mais um pouquinho, já está chegando. Vamos consertando aqui, vamos aprimorando ali, para que quando o seu sonho chegar, você possa usufruir da maneira correta. Então passamos por processos sim, mas Deus é fiel. Entenda que Deus não causa o caos, mas Ele usa o caos para levar você ao sonho que Ele tem para a sua vida. Guarde isso no seu coração. Quando você está com Deus, o caos pode chegar, mas Ele vai usar até o caos como instrumento de onde Ele quer te levar. Prisão e poço. Talvez você esteja passando por um momento de prisão. Não sei se você já se sentiu assim, nossa, eu me sinto aprisionado. Eu não sei o que fazer. Prisão é lugar de solidão. Muitas vezes você está vivendo numa situação que você acha que está sozinho naquilo. Ou que você não vê possibilidades. Ele estava numa prisão e nem parente
ele tinha para que fosse lá tirar ele da prisão. E prisão é assim. Parece que você não tem para onde correr. Parece que você não tem o que fazer. E talvez você esteja vivendo uma situação que você não saiba mais o que fazer. Que você não vê ao seu redor quem possa te ajudar. Situação de prisão. Mas a forma que você lida com a sua prisão, o olhar que você tem, é que vai ajudar você a romper com esse limitador. Prisão é lugar de solidão, é lugar de assolação. Mas naquela prisão estava um instrumento que Deus ia usar para levar José ao palácio, ao nível mais alto. Porque quando ele chegou lá na prisão, ele revelou 2 sonhos, do copeiro e do padeiro de Faraó. E a forma que ele revelou o sonho se cumpriu. Deus estava com ele na prisão, usando a vida dele. E porque Deus usou a vida dele na prisão, depois, quando Faraó teve um sonho, ele foi indicado como o homem que revelava sonhos. Ali na prisão estava um instrumento que levaria José para o nível mais alto. Às vezes não entendemos porque somos lançados em prisões. Prisões que abatem a nossa alma, o nosso espírito. Mas na prisão está um instrumento que Deus vai usar para nos levar a lugares mais altos. Se você está com Deus, você precisa olhar para a prisão como lugar de promoção. É um tempo de promoção. É tempo que a minha luta já está chegando no final. É tempo que Deus vai me promover. Eu já estou quase rompendo com o último limitador. Tudo depende da sua visão, da sensibilidade do seu coração à voz do Senhor. Ontem eu assisti um filme que há muito tempo eu estava querendo assistir, de tanto que as pessoas comentam. Não sei quem já assistiu. Como eu era antes de você. É assim o título? Chorei litros vendo o filme. Muito bom. Mas quando o filme terminou, eu já estava com essa mensagem no coração. Eu pensei assim, gente, uma pessoa, não estou falando que não é para você assistir o filme, tá? Eu assisti também. É que depois a gente fica pensando. Eu pensei assim, uma pessoa que hoje está por alguma situação na cadeira de rodas, não pode ver esse filme. Quem já assistiu? Já assistiu? Eu pensei assim, essa pessoa vai sair mais deprimida do que a própria situação já deprime. Por quê? A história é basicamente assim. Um jovem, não sei de quantos anos, mas que faz rico, muito rico, morava num castelo, né? Que podia fazer de tudo. Ele esquiava, ele surfava, tinha aquela vida de playboy. Aí, de repente, uma moto atropela esse jovem. Aí ele fica totalmente tetraplégico na cadeira, mexendo só a cabeça. E aí, qual que é a história do filme? Ele deu 6 meses para a família, porque ele decidiu fazer eutanásia. Aí a história do filme é basicamente essa. Ele não desiste de tirar a própria vida. Porque ele diz assim, eu já morri, não preciso mais viver. Esse não sou eu não quero viver assim. Então ele vai lá, assina a eutanásia e já está tudo decidido e ninguém consegue fazer o homem mudar de ideia. Não é assim o filme? Falei, gente, pensa comigo. Uma pessoa
que por algum motivo esteja hoje impossibilitada, vendo esse filme, vai pensar o quê? Minha vida não presta para mais nada. Não é assim? Nossa, olha o que esse filme me diz, que eu só sirvo para morrer. E não é assim. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É um filme perigoso. Por quê? O que a palavra de Deus nos ensina pode vir tempo de dor, mas você precisa no Senhor encontrar um ressignificado para a sua vida, mesmo que seja no poço, mesmo que seja na prisão, mesmo que seja na cadeira de rodas. Se você está vivendo esse tempo, o Senhor tem propósitos. O Senhor tem coisas para tratar em você e para te revelar. Você não precisa desistir porque chegou um tempo de dor, porque chegou uma notícia de enfermidade, porque chegou uma notícia na sua vida que você não esperava. Com José nós aprendemos a olhar para essas situações com o olhar que entende que Deus está no controle. E que todo caos Deus usa para nos promover, ainda que você não entenda. Não tente entender a mente do Senhor. Ele é confuso. Não é que ele é confuso, é que nós somos criaturas. E como criatura consegue entender a mente do seu Criador. Não tente ficar buscando porquês, razões, motivos para você estar passando por aquilo. Apenas creia que o Senhor está contigo. Aprenda a olhar para o caos, entendendo que Deus usa o caos como instrumento para te levar ao nível mais alto. Porque foi da prisão que ele chegou ao palácio. E o último limitador, que na verdade não é um limitador, mas diz assim: só chega no palácio quem passa por essas etapas em intimidade com Deus. É intimidade com Deus quem transpõe os limitadores em concretização de sonhos. Gênesis 41, do 39 ao 43. Abre a sua Bíblia, esse é o último texto de hoje. Gênesis 41, a partir do versículo 39. E diz assim: disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio. E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, Faraó tirou do dedo seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram o caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. O que você precisa fazer para conquistar o seu sonho, a promessa que o Senhor te entregou, é permanecer em intimidade com Deus. É a única coisa que você precisa fazer. Nós brincamos aqui falando alguns pensamentos que José deve ter tido, mas ele não teve nada disso. José permaneceu fiel,
perseverando. No poço perseverou, como escravo perseverou, na prisão perseverou. E ele chegou ao palácio. Sabe o que Deus quer falar com você nessa noite? Eu não sei em que fase você está vivendo, mas Ele está contigo em todas essas etapas. Porque Ele não quer que você desista. Ele é aquele que na corrida fica assim, vai, meu filho. Não cai, levanta, eu estou contigo, vai. Um pouco mais rápido, para um pouco para respirar. Ele é aquele que está contigo, torcendo para você chegar no final. Talvez você ainda não conquistou aquilo que seu coração almeja, mas tem intimidade com o Senhor, porque Ele vai te guiando, Ele vai te dando a direção, Ele vai moldando, até que você chegue no palácio. Mas Deus tem um palácio para você. Eu sei que são tantas as opressões que nós passamos nessa vida, tantas aflições, mas você não pode desistir do plano grandioso que Deus tem para a sua vida. A palavra do Senhor para você nessa noite é: não pare, respire fundo, receba um novo fôlego, mas não pare de correr. Não se acomode na prisão. Não se acomode na casa de Potifar, porque subiu de posição. Lá na prisão, José também subiu de posição. Ele ficou sendo auxiliado carcereiro, mas ele também não se acomodou na prisão. Não se acomode porque parece que está bom. Continue correndo. Continue correndo, porque o que Deus tem está além do que você está vivendo hoje. Não pare, não desista. Talvez você já tenha desistido, mas peça ao Senhor hoje para acender a chama de novo no seu coração, para trazer sonhos ao seu coração, para revelar promessas à sua vida. Mas fale para Deus: eu não quero parar, eu não quero me acomodar, ainda não está bom, eu quero chegar no topo, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor reservou para mim. E Deus está com você. Vamos ficar em pé.